Amados irmãos, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Meus irmãos, a palavra que nos é dirigida neste sábado nos conclama e nos faz compreender que o Senhor veio para nos dar a vida plena, inteira e completa. O Evangelho de São João, no capítulo 11, versículo 45 a 56, narra que naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus e tirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus ao reunirem-se no templo e comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? E então, meus irmãos, aproxima-se o momento. Vai se fechando o cerco. A comunicação da vida e da liberdade é intolerável para um sistema opressor que gera a morte. As autoridades não compreendem e não aceitam e também não disfarçam a sua hostilidade com a desculpa de que o bem da nação está em jogo. Apelam para a segurança nacional. Caifás apresenta a solução que, ironicamente, tornou-se o coração da fé cristã. Jesus morrerá por todos, com certeza. Matando Jesus, o sistema opressor denuncia-se e se autodestrói, abrindo a possibilidade da vida e da liberdade para todos, pois não precisavam mais estar atrelados àquela forma escrava de viver. Eles tinham a opção de escolher o Cristo. E é justamente o que acontece a partir daí. Enquanto eles maquinavam efetivamente por destruir o Cristo de Deus, este mesmo Cristo de Deus continuava oferecendo a estas pessoas a alternativa da vida. Ao oferecer a alternativa da vida, ele as atraía para Deus e o velho sistema ia ficando para trás, com a solidão do seu ensimesmamento, com as suas amarras humanas, com a sua prisão material, sem a liberdade espiritual, sem a capacidade de interagir no espírito. Todos viram a ressurreição de Lázaro, todos perceberam, depois de 4 dias no túmulo, não havia dúvida.
O que estivera morto estava ali agora no meio deles e viveu muitos anos. Teve que fugir depois da morte de Jesus para as terras da França e lá concluir os seus dias, formando lá na França um núcleo de resistência do cristianismo, porque eles tentaram por todas as formas calar esta verdade. Os que acreditam em Jesus o reconhecem como o enviado de Deus. Sim, porque somente o enviado de Deus seria capaz de realizar obras de tão grande mérito. Os outros, aqueles que não acreditam em Jesus, correm para denunciar. E vão e levam consigo a morte. A morte da qual se tornarão vítimas. A morte eterna. Porém, nada, nem ninguém pode impedir que Jesus seja o Senhor da vida. Já estava conquistado por Ele. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. E depois, por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando a observar o que eu vos tenho mandado. Não existia mais a alternativa. Não era mais a lei ou. Agora era Cristo ou. E aqueles homens de lá de Jerusalém perceberam isso. Perceberam quando ouviram a palavra de Jesus. Quando perceberam a grandiosidade da revelação do Evangelho. Quando entenderam a mensagem de Deus. Quando absorveram as santas lições. Lições de humildade, lições de fé, lições de coragem. As lições do perdão, da reconciliação. Lições da vida. Bom, meus irmãos, estamos entrando na Semana Santa, a chamada Semana Santa. A partir de amanhã, domingo de Ramos, primeiro dia da Semana Santa, celebramos amanhã a entrada de Jesus em Jerusalém. Falaremos sobre isso. E daí, naquele tempo mais remoto, do tempo que eu era criança, começa o chamado ofício das trevas. É o ofício da dor maior. Nos 3 primeiros dias da semana, segunda, quarta e sexta, meditamos no Evangelho de São João os passos que antecedem. Ou meditamos em cada evangelho o episódio da paixão. E assim vamos tomando consciência dos passos, dos fatos que se passarão na quinta, na sexta e no domingo da ressurreição. Que sejamos, pois, sepultados com Ele como homens velhos e ressuscitemos da morte, da purificação como homens vivos, fortes, prontos e aptos para a salvação. Que Ele nos abençoe para consolidar em nossa vida a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós.